Então teve essas duas situações, que é a parte jurídica que você pontuou, que foi bem pontuado mesmo, que foi e você falando de dois vereadores, você falou de 2 vereadores, de fato, foi importante isso. Essa semana, uma fotografia me chamou muita atenção e imediatamente quando eu vi essa fotografia, quando eu vi a fotografia publicada, a foto de milhões. Isso, a gente chega, já vai aqui, ó. Tem aí na tela, olha lá. Aí, vai. Olha, quando eu vi essa fotografia publicada, tinha o título lá, foto de milhões. Quando eu olhei falando de 2 vereadores que foram para o grupo, quando eu vi essa fotografia, eu fiz o print, mandei para Kekel e mandei para Braulio. Eu perguntei, qual a sua opinião sobre essa foto? O que é que você acredita que a população vai enxergar como essa fotografia? Braulio me respondeu, não, aqui é amizade e tal. Kekel respondeu a mesma coisa, parecia que estavam ensaiados os dois. Respondeu a mesma coisa. Eu aguardei, fiquei quieto, vou deixar para comentar depois sobre isso. No outro dia, Kekel já estava dando esclarecimento à população sobre a própria fotografia. Eu entendo que são amigos e tudo mais, Nino é amigo de todo mundo aí, Braulio é vereador, Kekel também, ele é o presidente, Nino, eles são amigos. Porém, politicamente, marcham em situações, jogam em times contrários, diferentes. E uma fotografia como essa aí, politicamente, causa uma confusão muito grande na cabeça do eleitorado. Sim. Primeiro porque a gente já tem 2 vereadores que faziam parte do grupo de oposição que foram para a situação recentemente. E segundo, porque Braulio e Kekel hoje são assim, símbolos da oposição, né? E a fotografia em si, o contexto dela, mostra que uma intimidade muito grande e diante de todos esses fatos, o eleitor ele se sente desmotivado, o eleitor de oposição, ele se sente desmotivado quando vê uma fotografia dessa aí e isso cria um problema político. Eu estou falando do ponto de vista técnico, de comunicação política, a imagem ela vale por 1000 palavras. Isso, obviamente, pode ser que não queira dizer nada de político, que não tenha nenhum tipo de acordo político, seja amizade mesmo, seja por inocência de Braulio, seja por inocência de Kekel. Todo mundo aqui é amigo, a gente sabe, mas do ponto de vista tecnicamente, não deveria acontecer. A reunião, sim, eles poderiam ter tomado cerveja, se reunido, brincado, falado de política, mas a foto não deveria ter saído, porque criou um problema muito grande para eles. Tanto é que eu acredito que você deve ter tido alguém que questionou por aí, deve ter dado explicação. Kekel deve ter tido, outras pessoas também deve ter questionado. E eu, pessoalmente, que já parto para o lado técnico, fiz questão de perguntar a algumas pessoas que eu conheço, que é de oposição, para perguntar qual a opinião delas também sobre essa fotografia aí. E assim, já era o que eu esperava, né? Colocou em dúvida todo mundo a imagem e o relacionamento de vocês. Todo mundo fica acreditando que existe essa possibilidade. Em política, eu quero deixar claro aqui para as pessoas, tudo é possível. Tanto o Braulio mais Kekel ir para lá, como o Ninho mais ali voltar para cá. Então, em política, tudo é possível. Mas aproveita a oportunidade para poder falar sobre o assunto. Você comente sobre essa questão de Braulio, depois Ninho vai voltar ao assunto. Eu queria entrar no assunto que você estava falando aí, sobre a pergunta do rapaz aí que você falou de Orlando. Ele falou sobre por que perdeu a eleição. O rapaz fez a pergunta a mim. Mas você respondeu, mas o assunto ficou importante. Eu fazia parte tô brincando, eu sei. Mas deixa eu falar dessa foto aqui. Primeiro pela frase. Fotografia de milhão. Vocês aí que estão mais na tecnologia, eu nem tenho Instagram e nada, mas disse que é a moda do Instagram, quando você posta uma foto de uma vista ou de alguma coisa, botar foto de milhão, foto de milhões e tal. Às vezes até bota um milho grandão do lado da foto. Isso. Então, não é nada a ver com dinheiro, primeiro. Segundo, eu acho que essa foto aí representa assim, uma política moderna. Eu sou adversário de Ninho de Vivi no campo das ideias da minha cidade. Ele hoje tá na base do governo Carroça, eu sou oposição. Mas Ninho de Vivi é um amigo que eu ganhei há muitos anos e um exemplo de vida, não só ele como os irmãos dele. E eu aprendi muita coisa conversando com o Ninho de Vivi, estudando, nos formamos juntos. As dificuldades dele de vida, de criação, de família, é igual a minha também, ou parecida. Os exemplos de vida dele
serviu para mim. Várias vezes conversei com ele dessas situações. Você vê ali um Nino de Zé Bonfim, que é um cara que sabe separar política de amizade. Quando a gente precisa, a gente liga, ele sempre tá lá em casa. Minha filha, amiga da filha dele, minha esposa que tá aqui, é amiga da esposa dele. Então a gente sabe separar essa questão de amizade e de política. Tem ali Doquinha também, que quando a gente estava aí na BR-101 aí, Doquinha sempre é empreendedor, a gente fez uma parceria, ele tinha uma caçamba, eu encostei lá no britador da gente e tal. Então, é uma amizade que tem. Só que algumas pessoas que não conhecem muito a fundo política, que gostam de fofoquinha, aí ficaram, Nerivaldo, ligando para Orlando, pai, tá vendo aí os dois e não sei o que e tal. Mas, graças a Deus, o Orlando não duvidou, conversamos, mas não duvidou, porque ia ser injusto uma pessoa que eu fiquei aí 4 anos fazendo uma oposição, vamos falar só do mandato passado para a eleição, uma oposição fervenha. Demos mais de 30 viagens de Vivi, eu e Kekel, com Orlando, em Salvador, com advogado, e procura isso, deputado e tal, e brigando, lutando. Eu nunca deixei em nenhuma atitude na Câmara de Rio Real em dúvida meu posicionamento de oposição. Nunca fiz acordo bilateral sem conhecimento de bancada. Eu acho que até por isso que a bancada sempre vem me escolhendo para ser o líder, que jamais vou fazer isso. Como o Nerivaldo falou, que política, e como eu também tinha dito, que é igual às nuvens. Não vou dizer que jamais vou estar do lado do Nino, vou estar fazendo campanha com o Ninho de Vivi, ou vou estar junto com o Doquinha, porque nunca na política a gente pode falar nunca. Mas hoje, eu e Kekel, como o Nerivaldo aqui também ressaltou, nós vestimos a camisa da oposição. E eu acho que uma foto dessa, e eu gostei até num grupo de oposição quando saiu, muita gente disse, isso é falta de amizade, isso é falta disso e aquilo. As pessoas que conhecem política defendeu nesse sentido, por acreditar. Agora as pessoas que gostam de picuinha, que você vai ver, não tem nem voto, mas quer subir, prejudicando as outras, não é subir pelo mérito que ela tem, mas prejudicando as outras, aí fala aí, o seu líder da oposição onde estava, eu não sei o que onde estava e tal. Então isso não soma nada. Os vereadores, a gente conversou, até porque essa foto aí teve uma repercussão tamanha que eu nem imaginava que ia ter essa repercussão. Quem seria? É você ou Kekel? Ainda falaram do vice no Rio Reunice. Não conversamos momento nenhum de vice lá, de questão de vice. Claro que falou de política, claro que Nino hoje é um pretensor aí de ser o candidato indicado por Carroça. Claro que ele quer que eu e Kekel, ou como os outros vereadores também, e como outros eleitores, porque a política é a arte da soma, vá para o lado dele. Mas a gente tem um objetivo, a gente tem um sonho, a gente tem um grupo que a gente defende, que tá aí lutando, que tá aí nas vacas magras, tá ali junto e tal. Então, uma foto dessa não era para deslumbrar essa dúvida em algumas pessoas, que eu não quero dizer o nome, mas fiquei chateado com, eu sei quem foi, entendeu? Pessoas do grupo que ficaram com aquela picuinha na cabeça do nosso líder, mas graças a Deus, Orlando assimilou, conversou. Nerivaldo falou comigo na segunda, respeito muito o Nerivaldo, que foi meu marqueteiro de minha campanha. Eu sei que para um marketing, para uma campanha acirrada como é a campanha de Rio Real, onde temos aí o Bavi, onde tem os dois lados, não é uma foto boa politicamente. Mas eu acho que o povo tem que ir se acostumando com isso. A gente não pode, porque tem gente aqui em Rio Real que não compra no mercado de fulano de tal, porque o cara vota no 11 e ele é 40, que não fala com não sei quem, porque é isso. É daquela política ultrapassada. E hoje é uma política moderna. Se eu gosto de Ninho de Vivi, de andar com ele, de falar com ele, de ouvir as ideias dele, não é porque ele tá com Carroça, é assessor do prefeito e eu sou líder da oposição, quando eu vou sentar e vou tomar uma cerveja e conversar com o Ninho de Vivi, eu não vou na casa dele, nem ele vai em minha casa, jamais. Eu acho que a amizade, eu acho que a vivência da gente tá muito mais acima do que a questão de política. Até porque vivemos numa cidade pequena. Uma cidade pequena onde a vida da gente é uma roda gigante. Hoje eu posso estar precisando de você, amanhã lá na frente você vai se bater comigo precisando de mim. Então, eu acho que
temos que dar a mão, voltar àquela situação que eu te falei da eleição de um presidente de clube, de ter aquela disputa, mas depois todo mundo voltado só em um objetivo. Nino de Zé Bonfim, se não fosse a oposição, eu acho que o nome dele não estaria aí agora para prefeito, porque ele sempre na Câmara era mais um vereador, e hoje ele se destaca como presidente graças à oposição, que pegou, abraçou e colocou como presidente, brigando até com o grupo dele na época, que a tia dele foi candidata contra ele, mas ele foi lá, impôs, brigou, lutou até o final e se elegeu. Claro que depois teve os méritos dele de estar ali fazendo acontecer na Câmara, e isso vislumbrou, e o nome de Nino de Zé Bonfim fluiu mais dentro do grupo. Mas se não fosse até a oposição, o nome dele hoje eu acho que não era nem lembrado para ser candidato a prefeito. Então deve muito também à oposição. Mas a foto foi só uma foto de amizade mesmo. Nada de picuinha, de que eu e Kekel tá indo pra situação e tal. Isso não existe. É uma foto. Eu acho que vai ter outras fotos, né? Por causa dessas picuinhas que vai parar a foto. Ou que eu vou deixar de andar com o Ninho, ou que eu vou deixar de andar com o Nino, ou que eu vou deixar de andar com o Dalquia. Mas eu tenho o meu posicionamento, eu tenho minhas ideias, eu tenho minhas diretrizes e tenho uma nação, o qual eu tô líder hoje na Câmara e defendo. E gosto e sou apaixonado. Só para não fugir do tema, desse tema aqui, acho que o Ninho vai mudar um pouco. Com relação a Nino, lógico que política e eleição é jogo de xadrez. Você mexe numa peça, você muda o jogo todo. Um fato novo tem o poder de gerar um sentimento, uma emoção, e uma emoção muda de repente a opinião das pessoas. O nome dele é o mais comentado, obviamente, e a gente nota o posicionamento, as coisas se encaminhando, se alicerçando para isso, mas eu vejo um fator que pode ser um problema, e aí é questão política, da liderança política, que é Carroça, e o grupo político, e os assessores, e o pessoal vê essa questão, como é que vai, não sei como é que está, que é a questão do nome de Joseane. Joseane é um nome forte, tem um trabalho num período de muito tempo ao longo à frente daquela secretaria, que faz muito bem, tem um relacionamento muito bom com a classe mais humilde, com a classe menos favorecida, digamos assim, na sociedade, e tem um recall, que é uma marca muito forte no município. E sempre foi subserviente ao próprio grupo, né? O grupo não sempre foi subserviente e sempre teve essa esperança de ser a candidata a prefeito indicada pelo próprio grupo. Isso nunca aconteceu. Um outro problema, e aí é dela também, porque ela também nunca se posicionou de uma forma assim que pudesse chegar numa eleição mais forte do que o que já é. E sempre também foi sempre subserviente, sempre esperou que naturalmente, de forma espontânea, isso acontecesse, esse apoio, que até então não aconteceu. Se ela permanecer com esse posicionamento dela, de aguardar, esperar que aconteça e não acontecer, e manter a força que ela tem, e fazer como sempre fez, não vai dar em nada. Mas se Joseane, por exemplo, que é do próprio grupo e é muito forte, resolver ter coragem e dizer assim, não, eu sempre fui subserviente, eu sempre apoiei o grupo, sempre quis, e agora é minha vez, eu também sou a candidata do grupo. Eu não sou candidata contra o grupo, não sou candidata de oposição. Eu sou candidata do grupo, do 11. Eu estou colocando meu nome à disposição do grupo também. E resolver fazer isso com uma determinada coragem, vai se criar um problema dentro do próprio grupo. Não sei como é que está isso, não sei como é que está sendo... Ela não pode ser mais candidata também, né? A vice. Então, não pode ser candidata a vice, não tem como se arrumar dentro do próprio grupo nesse sentido. Não sei como é que vai ficar. Mas, assim, eu vejo isso como um possível problema. Aí só ela mesma para poder responder se dessa vez vai ter coragem, se vai querer enfrentar isso ou não. Eu sei que é um nome muito forte e que se tivesse tido coragem para poder se lançar como até uma terceira via atrás, já ao longo do tempo aí, seria um nome muito forte em Rio Real. Vamos chegar nesse instante no programinha aqui, né? Mas pode posicionar nenhum. A gente
Com relação, já que a foto estava aí, com relação à foto, eu estava presente, né? Então eu vou dar um segmento também aqui do que eu acho. Eu acho que quem olha para a foto, realmente cada um interpreta de uma forma, né? E eu acho que todo mundo tem questão de ego, né? E as redes sociais hoje dá esse direito às pessoas postar o que está fazendo e tal, e cada um quer, de uma certa forma, demonstrar, certo? O que está fazendo, o que é, o pensamento, qualquer gesto. E depois que Jade Piton chegou no estúdio da Globo lá, eu quero ir por essa linha na foto. Ela chegou lá e ela olhou que ela estava com Hulk de um lado, do outro lado a atriz, o nome dela, a atriz aquela loira, Alessandra. Não me recordo não, o nome dela. Ela, atriz, a esposa de Fabiano, o nome dela, muito famosa. Era ela, que Flávia Alessandra, que estava do outro lado, um cantor e outra pessoa, tirar foto. Aí ela na hora de colocar a mensagem, ela botou foto de milhões. Daí pra frente, quer dizer, foto de milhões por quê? Pelas personalidades que estavam ali, pessoas valorizadas, entendeu? Eu acho que quem postou a foto ali foi nosso amigo Doquinha, então ele foi nessa linha, entendeu? Ele é secretário, estava o presidente da Câmara, no meio político do nosso município. Do outro lado, 2 vereadores da oposição forte, tá entendendo? Mas eu na condição de assessor do governo e o assessor além de compadre, do vereador Kekel. Então ela aí tentou imitar a Jade lá, Piton, foto de milhões. Foi nessa linha, não foi de afrontar o povo, nem de criar uma repercussão como criou. Entendeu? Mas aí, como eu disse, Braulio, o povo tem que, assim, procurar mudar o pensamento, tá entendendo? A forma de ver a política. Porque nós não somos inimigos. Eu com o Braulio, eu tive diferença com ele política dentro de um grupo. Diferença política. Mas o que ele colocou aí, eu conheço a família dele há muitos anos, doutor Luciano, eu fui eleitor dele, doutor Luciano, eleito para deputado, naquela campanha que seu pai foi deputado, eu votei em doutor Luciano e fiz campanha. Eu carreguei a campanha junto com Edna. Uma parte apoiou o deputado de Alagoinhas e a gente apoia o doutor Luciano. Então, assim, a consideração a doutor Luciano, a dona Fátima, tá acima da diferença política que eu tive com o Braulio. A amizade com ele, com a esposa dele, entendeu? Que ela tem com minha esposa e meus filhos, tá acima de qualquer pensamento político. E o povo tem que ver a política dessa forma, tá entendendo? Não pode imaginar que nós somos inimigos, não. Certo? O Nino virou presidente, se tornou presidente, e com o apoio da oposição toda. Eu estava lá na época e, entendeu? Fomos nós na articulação. Então, assim, a gente não pode estar inimigo hoje por conta da política. Certo? Esse é um assunto com relação à foto. Com relação àquela... Eles passaram aí muito bem a pergunta do rapaz aí. Por que Orlando Banco perdeu a eleição em 4 anos? Certo? Isso mexe um pouco comigo. Eu estava dentro do grupo. Você tá entendendo? E aí, Braulio respondeu, a forma dele de pensar, e eu digo sempre, a gente para fazer política, por isso que eu acho que o jovem tem que realmente estar inserido na política partidária, para ganhar identidade política, para conhecer os bastidores do funcionamento, para poder ele ter estrada, ganhar estrada. É preciso, importante. A capacidade de pensar é fundamental do político, certo? E aí o assunto é extremamente importante. A pergunta do rapaz aí, por que o Orlando perdeu as eleições? Como o Braulio disse, Orlando foi um bom prefeito? Foi. Ele não fez gestão. Faltou ele ter força de fazer gestão. E quando você, eu digo, você fazer o feijão com arroz em uma administração, certo? É obrigação, mas é complexo. Você toma conta de uma casa e você, às vezes, sente que faltou dinheiro para pagar uma conta. E em uma gestão grande, com 45 mil pessoas, tá entendendo? 8 secretarias. Para você tomar conta ali, é o seu nome que está em jogo. Eu digo, se você não tiver o braço forte ali para fazer a gestão, aí chega uma aprovação de conta de um ano para outro, você tem ela reprovada. Hoje as redes sociais aí, né, Erivaldo aí já falou muito bem aí, as redes sociais soltam, aquilo dá conta reprovada, tipo assim, tem algo errado, não passou, não foi bem na prova. Isso já vai dando certo? E aí assim, na minha primeira eleição, eu tive 788 votos dentro daquele grupo.
certo? Eu fui o primeiro da oposição. Na época nós tínhamos vereadores fortes, como Lúcia, como Jurandir, tá entendendo? E eu sobrepus a votação deles. Me lembro que Lúcia teve 408, Jurandir 416, e eu tive 788. Eu quase dobrei a votação. Então, eu digo, eu cheguei como uma expressão política no nosso município. Na minha segunda eleição, eu tive 1.082 votos, certo? Na terceira, eu tive 1.193 dentro daquele grupo lá, que nós botamos Orlando. Então, ali eu já brigava para ser vice-prefeito. Eu vou chegar numa pergunta do rapaz. Eu já lutava ali para ser o vice-prefeito do grupo. Eu ainda cheguei para ele e disse, eu acho que é o momento meu, pela caminhada. Eu fiquei 8 anos sozinho aí na oposição, mas estou em Tomé. Certo? Quem se elegeu com a gente caiu fora. Éramos 9 vereadores. Ficou eu e Tonho. Então eu acho que o espaço hoje é meu e de Tonho. E eu só abro se for ele. Você está entendendo? E naquela conjuntura, pessoas que já estavam em torno dele, que tem muito isso no meio político, é que eu digo, você disputar o espaço político é como briga de leão por território. Não muda muita coisa, não. Você tá entendendo? Então, assim, mexeu muito com quem estava em torno dele ali. E já começava a dar uma mexida no jogo. Certo? Às vezes, a política, ela não tem a lógica, não funciona a lógica na política. Eu achei que eu fiz tudo certo para, digamos, chegar, certo? Mas o caminho é espinhoso e torto e você termina percebendo que você tá perdendo espaço. Aí, assim, eu fui já desmotivado no primeiro momento. Eu não fui o vice-prefeito e nem foi Tonho. Você tá entendendo que eu achava que não precisava naquele momento. Era meu de Tonho momento, a caminhada. E a gente ganhava aquelas eleições. Tá entendendo? E não deu eu, não deu Tonho. Aí eu tive 1.200 votos. Ninguém postava contra mim naquela eleição. Era o nome. Mas quando abriu, Tonho teve 1.700 votos. Estourou, Tonho Tomé. Eu tive 1.200. Ganhamos eleições de prefeito. Não tinha como Orlando, naquele momento, não chegar para mim, para Tonho, e dizer assim, você vai ser meu secretário. Como é que um cara com 1.200 votos, você mantém, entendeu, uma expectativa, é um nome que vem crescendo na situação política do nosso município. Você sai de 700 votos para 1.100, 1.200, sua tendência é andar. Estou no caminho certo, tem umas eleições de prefeito. Aí, não deu Tonho, secretário não foi de nada, eu não fui secretário também, comecei a perder força, eu comecei a sentir que estava perdendo força dentro do grupo. Você começa a ter problema e assim, foram criando mais problemas e o barco andando, você está entendendo? E faltou alguém para gerir aquela situação política, certo? Aí fomos para a eleição de 2016, quando o rapaz perguntou por que a gente perdeu as eleições. Quer dizer, os nomes mais fortes estavam enfraquecidos, certo? Um vereador nosso já tinha rompido no final, Fernando Braz, rompeu. Ricardo estava sem identidade, que era vereador, naquele momento ali, certo? E o maior de tudo, que eu acho que foi crucial, o nosso adversário era a Carroça. Você está entendendo? Não era as eleições de 2012, com todo respeito, foi o professor Paulo. Não tinha um nome político que tinha Carroça, a força, que Carroça nasceu na política de Rio Real. E lá era Carroça contra a gente que estava vindo. Então faltou o quê? O grupo se preparar, a gente vai encarar Carroça. Você está entendendo? Um histórico bom como prefeito, 2 mandatos, as contas aprovadas, já conhecido na Bahia toda, entendeu? E a gente não se preparou para isso. Nome muito consistente e a gente foi perder as eleições ali, certo? Quer dizer, aconteceu coisa ali que eu acho que, não sei se Freud consegue explicar dentro do grupo a falta de comando no político. Certo? Então foi uma das situações que a gente perdeu as eleições ali. Além de todo esse problema interno, a gente recebeu um cara como que vinha de uma trajetória, uma caminhada boa, e o nome hoje é consistente ainda no sistema. Por mais que o Braulio fez umas colocações aí, depois de 2 mandatos e mais 2, mas se você fizer uma pesquisa aí, o nome é consistente. Você está entendendo? É um adversário que não é fácil de você combater, não. A oposição, vocês falaram aqui, a oposição de Rio Real é muito forte. Sempre foi, sempre será. Desde Dr. João lá atrás, quando recebeu Dantinhas, depois Raimundo contra Roberto Souza naquela eleição. Observe que a votação é parecida ali. Você está entendendo? Geralmente alguém vai pro pau mesmo, no popular, com o adversário, certo? E com o Orlando não foi diferente. Nós éramos muito fortes mesmo, e a oposição hoje não é forte. Então, assim, mas você tem que se preparar para quem você vai pegar lá na frente. Certo? A gente vai para um embate político aí, daqui 2024. Aí, com todo o desgaste de que já tem, digamos, Carroça, 4 mandatos, certo? A eleição será uma eleição fácil. Eu conversando com ele, inclusive naquela reunião, a gente comentou, será fácil? Não. Não será uma eleição fácil, não.
Nem pra gente que tá no poder e nem pra eles. Você tá entendendo? Porque assim, você olha pro governo hoje, carroça, e você não vê, digamos, escândalo no governo, você não vê umas contas reprovadas, você não vê salário por atrasado. Então, assim, é um grupo que é consistente. E quem tá do outro lado, e a gente conversa sobre isso, com o Braulio, com outros vereadores, e quem tá do outro lado na condição de oposição, é articulação e pensamento de como é que a gente vai bater o nosso adversário. Então, faltou isso naquela eleição de 2012, dentro do nosso conjunto que eu fazia parte. Perdeu as eleições por fraqueza mesmo, entendeu? Então sua fala seria uma reiteração do que Nerivaldo disse, que foi uma falta de gestão do próprio Orlando do Banco lá dentro do grupo dele? Faltou ele gerir tanto politicamente e a parte técnica, quer dizer, contra rejeitar essas coisas aí, foi um fator, entendeu, fundamental também de levar uma situação que, certo, complicou a eleição. Fala galerinha, passando para pedir a todos vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, vamos estar deixando o linkzinho aqui embaixo desse vídeo. Lá a gente vai estar colocando todos os dias conteúdos novos, não deixe de clicar no sininho, nos seguir, para vocês serem notificados toda vez que a gente postar algo novo.